Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje eu vou dar um tema muito interessante que é intuição e inspiração. Contamos novamente com essa querida irmã. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson, tudo bem? Boa noite a todos que nos acompanham aqui nesse programa maravilhoso que é o Espiritismo na Prática, né, onde a gente tem oportunidade de trazer aí temas da doutrina espírita ligados ao nosso dia a dia, para que a gente tenha um entendimento mais adequado, né, dos ensinamentos de Jesus, da filosofia espírita, para que o nosso dia a dia seja realmente bem melhor. Exatamente, né, Lara? É isso que é importante, a gente colocar na prática aquilo que está aprendendo, né, que a gente está estudando no dia a dia. Pessoal, você cuidar, você se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. É importante que você compartilhe, você divulgue o vídeo de hoje. Não só os vídeos de hoje, mas todos os vídeos que nós temos aqui no canal. Porque divulgando, você está compartilhando, está levando luz na vida das pessoas. Você pode, então, aí ajudar a pessoa a sair da depressão ou mudar as energias que estão ali envolvendo ela, que pode ser uma energia não muito produtiva, né? Porque as energias de ociosidade, de depressão, de intuição, né, negativa. Então, o conhecimento liberta, né? Vai libertar as pessoas dessa ociosidade, essa preguiça que nós temos muitas vezes de estudar, de querer avançar. Então, precisamos sim estar sempre divulgando, compartilhando boas coisas para nos reanimar, para animar nosso espírito e continuar em frente. O importante é a gente sempre seguir em frente e para o alto, como diz Emmanuel. Lara, o que você pode falar sobre a intuição? Jefferson, eu quero começar citando Emmanuel. Emmanuel, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, fala da intuição de forma brilhante, né? Não é à toa que eu considero Emmanuel o maior filósofo cristão, né, dos nossos dias. Mas ele vai dizer assim: a faculdade intuitiva é instituição universal. Através de seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta, em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais, colaborando colaboração essa que se verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. Gente, olha que coisa maravilhosa que Emmanuel diz para nós. Ele diz que a concessão de Deus permite esse intercâmbio entre nós e o mundo espiritual através da nossa intuição, através desse processo de intuição. E intuição e inspiração, embora a gente possa achar que é a mesma coisa, não são, né? São coisas diferentes, né? A intuição, ela vai apresentar três significados assim básicos, né? Primeiro, o conhecimento imediato de alguma coisa. Como que isso acontece? Pelo meio do entendimento sensível ou do nosso intelecto. O segundo é o conhecimento antecipado. O que é isso? É o pressentimento, é a presciência de alguma coisa que pode acontecer. Presciência é uma mediunidade, né? E o terceiro, conhecimento da essência das coisas, ou seja, é a nossa capacidade de enxergar além das aparências. Então, olha, conhecimento imediato, conhecimento antecipado e conhecimento da essência das coisas. O conhecimento imediato, ele é reconhecido pela nossa sociedade, né, científica, como um problema de ordem epistemológica, ou seja, a epistemologia, gente, é aquele nome que é dado ao estudo do conhecimento e das suas formas, né? Ou seja, que tenta descobrir como o conhecimento é adquirido pelas pessoas a partir dos princípios da crença, da verdade, né, da justificativa. É o que a gente chama hoje em dia de teoria do conhecimento. Então, o conhecimento imediato, ele investiga se é possível alguém ter o conhecimento das coisas sem o uso exclusivo da nossa inteligência,
né, da nossa capacidade de raciocinar. E o conhecimento, como que acontece isso, gente? Conhecimento antecipado. É pela percepção extrasensorial. O que é percepção extrasensorial? É o que a gente popularmente chama de sexto sentido. Olha que maravilha, né? O sexto sentido, né, na maioria das vezes, ele é catalogado ali como uma habilidade paranormal, né? Ou seja, é aquela capacidade que é referente a você conseguir receber informações através dos seus sentidos, não através dos seus sentidos físicos, né? Mas com a mente. Então, esse termo até, né, percepção extrasensorial, ou PS, né, como os estudiosos aí chamam, ele foi cunhado por um psicólogo ali da Universidade Duke, o J.B. Heine, e ele realmente engloba, ele passou a denotar essa questão do processo de conhecimento antecipado pela intuição, por esse sexto sentido, como intuição, telepatia, psicometria, clarividência, né, empatia, precognição, retrocognição. Precognição é o conhecimento do futuro. Retrocognição é o conhecimento do passado, né? Você fazer, por exemplo, uma hipnose, né, que você volta lá no passado. Então, e o terceiro significado que a gente fala aí, né, a apreensão da essência das coisas, é uma questão que é tratada na metafísica, né? Quando a gente fala assim, será que é possível alguém enxergar além das aparências, né? Além da realidade das coisas? E a metafísica, ela é uma palavra de origem grega, né? Que significa o que está para além da física, ou seja, o que está para além daquilo que a gente pode observar, né? Observar com os nossos olhos, né? Então, e a metafísica também, ela é uma área de conhecimento em que o fundamento na filosofia, metafísica, no conceito filosófico, é aquele fundamento comum de tudo que existe. Por exemplo, existe alma, existe Deus. Qual a finalidade da existência? Qual é o nosso propósito aqui? Isso tudo é objeto de estudo da metafísica. Então, essas perguntas que são associadas à filosofia, como por exemplo, assim, o que nós somos? Né? De onde que a gente veio? Para onde que a gente vai? O que eu estou fazendo aqui? Né? Então, são perguntas realmente da metafísica. Agora, se a gente quer pegar esse conceito de intuição e trazer para o nosso campo espiritual, né, o conceito espírita de intuição abrange tanto esses conceitos que eu já falei, como outros significados. Por exemplo, a intuição, ela resulta da manifestação da faculdade anímica, ou seja, a mediunidade, ela precisa da mediação do espírito, né? Tem um espírito ali por trás do fenômeno mediúnico. O animismo, né, a faculdade anímica, é da própria pessoa. É uma capacidade da nossa alma, sem a influência do espírito, né? Então, é muito importante, gente, a gente distinguir essa diferença, mas a diferença na prática entre o que é mediúnico e o que é anímico é bem sutil, bem sutil. Olha, outra coisa que, trazendo a questão da intuição para o campo espiritual, o Espiritismo fala. A intuição decorre da faculdade mediúnica, decorre. A intuição é um tipo de mediunidade. Faz relação com as provações da vida definidas no planejamento reencarnatório. Olha, quem ia pensar em que a intuição ali ela faz parte dos tipos de provas, né, que a gente vai passar aqui. Reflete aprendizado desenvolvido em épocas passadas no plano espiritual. Sabe quando às vezes você está com alguma questão ali?
um problema que você precisa resolver e tal, e do nada, assim, te vem aquela intuição assim: faz isso. Você nem tem conhecimento. Por exemplo, o motor do seu carro, né, deu problema na estrada. Aí você abre ali, o telefone não pega, você não consegue chamar o seguro. Aí você abre o capô do carro, você fala: meu Deus. Aí, de repente, você vai lá, tchuc, aperta um negocinho lá, mexe num fio, o carro liga outra vez. De onde que vem? Por que sua mão foi lá direto? É um conhecimento que você traz de uma outra existência, né? E por intuição, ela se manifesta através da intuição, você vai direto lá naquele ponto, né? Então, e nos fenômenos de emancipação da alma, né, que a gente chama desdobramento, a gente realmente tem a questão da intuição muito perceptível. Por quê? A gente já tem um programa aqui de desdobramento, né, Jefferson? Mas o que é o desdobramento? Quando seu corpo está repousando, pode ser sono, pode ser pela hipnose, pode ser pela meditação, pode ser pela anestesia. Quando o seu corpo está em repouso, os laços entre o corpo e o perispírito, eles ficam tênues. E aí o que acontece? Você se libera do corpo físico temporariamente. Quando isso acontece, a gente chama que o espírito está desdobrado, ele tem consciência da, tanto daquilo que ocorre no plano físico, quanto do que ocorre no mundo espiritual. E pode participar ali de uma coisa, de outra, das duas, né? Dos dois planos, ele está desdobrado. Quando ele retorna para o corpo físico dele, ele recorda de forma intuitiva daqueles acontecimentos que ele viveu ali. Às vezes a gente não tem sonho que é tão nítido, né? Que você sonha assim, por exemplo, sonhei que eu estava conversando com a minha mãe que já morreu e minha mãe me deu um conselho. Oh, você estava lá conversando com sua mãe. Pode ter certeza. Você não vai guardar o diálogo com nitidez, né? A maioria de nós não guarda, né? Tem gente que guarda com uma nitidez até bem proeminente, mas a maioria de nós não. Então a gente recorda de forma intuitiva, né? A questão 415 de O Livro dos Espíritos fala que os espíritos superiores, né, eles se comunicam muitas vezes conosco através desse processo de intuição, né? Então, quando às vezes a gente está com um problema, gente, na hora que você for dormir, tenta esquecer aquele problema um minutinho, faça uma oração, peça aos espíritos superiores, ao seu anjo da guarda, para que te auxiliem a encontrar a solução. Você vai acordar com um pensamento muito mais claro, trazendo ali a intuição daquela orientação que você recebeu enquanto você estava desdobrado, né, Jefferson? É verdade, né, Lara? A intuição, ele é um meio, né, um mecanismo que nos foi dado para que a gente possa, né, receber a orientação do plano espiritual, né, e também a gente possa também recordar, de certa forma, inconsciente, das experiências que a gente teve no passado, nas existências passadas, ou até nessas mesmas, como a Lara muito bem falou, referente aí ao desdobramento, né? Então, realmente, a intuição, ela é uma mediunidade, né? Uma mediunidade que todos nós temos. Muitas pessoas falam, mas eu não sou médium de nada, não vejo nada, não vejo espírito, não falo com espíritos, não ouço espíritos. Mas a intuição está ali, latente, praticamente em todos os seres humanos, em maior ou menor grau, depende de cada um, né? Sua disposição, sua potencialidade de estar sendo intuído, né? A intuição também vem muito ao encontro da sintonia, da afinidade. Você está disposto a ser intuído pelas entidades, de recordar as experiências que você teve no passado ou fora do corpo. Porque muitas vezes a gente, mas não sinto nada, intuição nenhuma. Mas é porque você não está com o canal aberto, você não tá disponível, não está com a frequência disponível para que possa ali se sintonizar com o espiritual superior. Então é importante nós sabermos disso também. E agora foi muito bem referente aí
aos significados da intuição, o conhecimento imediato, né, que é lá falou sobre o meio do entendimento sensível, intelectual, conhecimento antecipado também, né, muito interessante, da questão da presciência, dos pressentimentos também. E presciência, a gente vai fazer um programa futuro aí, falando sobre isso, que muitos espíritos desconhecem o que é presciência e que existe a presciência citada pelo Kardec. Também pelos espíritos, né, que mentoravam o Chico Xavier. Conhecimento imediato, então, todas essas questões, né, que a Lara abordou, acho muito interessante, porque isso a gente vê muito na Bíblia, né, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Principalmente Paulo, né? Paulo e Tarso ali tinha uma intuição ali tremenda, né? Quando ele não era médium de psicografia, ele estava ali recebendo a intuição dos espíritos para poder escrever, poder falar uma coisa, ou poder orientar a um grupo de pessoas ou alguém específico. E temos na carta 2 Pedro, né, 21, acho que 2 Pedro, a segunda carta de Pedro, item 1, 21. Fala o seguinte: porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E aqui é interessante a gente abordar que a questão, né, muitas vezes a gente é intuído, a gente é inspirado a falar, né, sobre uma indução, sobre uma condução, na verdade, de um espírito superior. Então, muitas vezes a gente está ali, a pessoa chega até nós, né, quer conversar com a gente, quer desabafar ali, a gente é intuído a falar uma coisa, ou é intuído a recordar uma coisa, a gente pensa, nossa, isso que a pessoa está falando agora, o tal do déjà vu, né, o déjà vu, né, eu tenho muito isso, né, mas, nossa, a pessoa foi essa coisa, eu vou falar isso aqui, porque é o que eu me lembro que aconteceu da experiência. Então, a gente acaba voltando, recordando a memória que a gente passou no sonho, né, ou no desenvolvimento, ou de uma lembrança passada, a gente acaba colocando em prática de novo, porque muitas vezes, né, não é todas as vezes, mas muitas vezes, a gente acaba repetindo uma lição do passado, que a gente não teve uma boa nota, vamos dizer assim, a gente acaba repetindo essa lição, e a gente rememora das existências passadas aquela experiência, onde a gente já sabe lidar até um certo ponto, e aí que entra a espiritualidade superior para poder nos intuir e fazer com que a gente, então, viva e revivencie essa experiência da melhor maneira possível, agora com ajuda e com apoio do plano espiritual. No livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte: todos os homens participam dos poderes da intuição no divino tabernáculo da consciência, e todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido, no domínio da elevação espiritual. Foi o que eu acabei de falar. Todos nós temos a capacidade de ser intuídos. Todos nós temos a intuição. Basta nós estarmos sintonizados. Basta nós queremos aí ter a boa vontade, a vontade firme de buscar, estar aberto, estar disponível às nossas potencialidades mediúnicas para poder, então, ser intuído. Muitas vezes, né, acontece, na psicografia também pode acontecer isso, muitas vezes a intuição ela é muito mais aflorada naquele médium que está ali dando uma mensagem via psicografia, né? E às vezes é muito mecânico. Então, isso impacta aonde? Impacta que todos nós temos capacidade de estar ali sendo alicerçados, né, ou sendo orientados pelos espíritos amigos que estão ali usando a nossa mediunidade, não só da psicografia, mas como da psicofonia, por exemplo, né, ou qualquer outra mediunidade em si, para poder usar a gente aí, intuindo a gente como a gente deve agir, como a gente deve falar, o que a gente deve pensar, como a gente deve reagir àquela situação. Então, muito importante, nós estamos sempre abertos para a possibilidade esse canal de conversação, de relacionamento, de comunicação com o plano espiritual, que é a intuição. E só terminando aqui a minha primeira passagem, fala o seguinte, que a intuição, ela surge muitas vezes sem esperar. Não vou ficar ali, vamos, espírito, eu a respeito desse problema aqui. Não é assim que funciona. A intuição vem
na hora exata que você não precisa muitas vezes, você não está ali buscando, né? Algumas vezes, reação às coisas da matéria. Por exemplo, né? Você está ali no fio do ônibus, ou está no metrô, ou está no banco, e surge na sua mente uma resolução de problema, uma intuição de como você pode resolver aquele problema, ou como você pode lidar com aquele problema. E muitas vezes acontece também de você estar sendo intuído ali, ó, Jefferson, vai para esse caminho hoje, não segue o caminho que você segue sempre, vai para esse caminho hoje porque você precisa desviar daquele acidente que não é para você passar nesse momento. Então, você é intuído. Quantas vezes eu já deixei de ir na escola, ou eu trabalho, ou ir a um lugar que eu deveria ter ido, porque o Espírito me orientaram a não pegar o ônibus naquele horário, naquele dia. E eu, muitas vezes, aconteceu um acidente, ou aconteceu um assalto, aconteceu uma coisa, um percalço aconteceu no caminho, que poderia estar passando por dificuldade. Então é importante estar aberto também à intuição, porque a intuição também está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. É isso aí, Lara. É interessante, né, Jefferson, a gente observar, por exemplo, você falou, né, explicando aí que a intuição é um fenômeno mediúnico, e é mesmo, né? Agora, é realmente muito sutil. Por exemplo, como que acontece a questão da intuição manifestada pela via mediúnica, né? Às vezes o médium ali, ele aparece na mente dele uma ideia, às vezes sobre um assunto, às vezes sobre um acontecimento que ele não faz nem ideia do que é, né? Então, é assim que a faculdade mediúnica pela intuição funciona, né? O Kardec, lá no livro dos médiuns, né, lá no capítulo 15, no item 180, ele esclarece também a questão de, por exemplo, de você receber uma mensagem não psicografada, mas pela via da intuição. Como que funciona isso? Na psicografia, geralmente, o espírito que está dando a mensagem ali, o que acontece? Na hora de psicografar, é como se ele tomasse o braço do médium e escrevesse, né? No processo intuitivo, não. O médium escreve, mas ele tem a consciência do que ele está escrevendo, mas aquele pensamento não é dele. Realmente não é dele, ele não está expressando o próprio pensamento, ele está expressando um pensamento que ele recebeu pela intuição, né? A intuição também pode acontecer, gente, de acordo com as lembranças que a gente traz, né, das nossas outras existências, né? E como que acontece isso? Olha, o conhecimento que a gente adquire numa existência, ele não se perde. A gente só vai acumulando conhecimento. Quando a gente está lá no plano espiritual, a gente tem a consciência, na grande maioria das vezes, de outros conhecimentos que a gente não tinha aqui quando encarnado. Claro que a gente não tem a lembrança de todos os conhecimentos que a gente já adquiriu, até porque, como a gente faz uma bagunça danada, né? A gente gosta de aprontar, né? A gente gosta de fazer o outro sofrer, a gente gosta do mal feito, né? Aí o que acontece? A gente não tem essa lembrança tão estendida assim. Mas o que acontece? A gente lembra, quando a gente reencarna, a gente, graças à misericórdia divina, a gente tem o esquecimento. Mas numa hora que a gente precisa, a gente tem intuição daquele conhecimento que a gente não trouxe para essa existência, né? Então isso realmente é muito interessante, né? É como se a gente escutasse ali uma vozinha dentro da gente, né? Essa voz que a gente escuta na nossa consciência é aquela lembrança do passado, que às vezes na hora que a gente está prestes a fazer uma coisa ali, cometer um engano, cair num erro, cometer um crime, aquela voz fala: olha, não faça. Você já fez e não deu certo. Não caia no mesmo erro. E se a gente escuta, ótimo, igual o Jefferson disse, né? Aquela voz que fala assim: olha, não vai por esse caminho, troca de caminho, desce agora do ônibus, né? Não viaja hoje. Exatamente, né? Então,
E também pode ser também, a intuição pode ser uma lembrança de um aprendizado que a gente já desenvolveu em outras vidas, né? Às vezes até no intervalo das reencarnações, que a gente aprende no mundo espiritual também, né? Então, nada é perdido, nada é perdido. Quando a gente está no mundo espiritual, a gente tem uma lembrança mais proeminente. Quando a gente está aqui, a gente não lembra, mas a gente pode ter esse insight da intuição, né, para nos auxiliar, né? E a gente pode desenvolver a nossa intuição, né? O Emmanuel explica isso no livro Emmanuel, né? Psicografia do nosso querido Chico Xavier, né? Ele diz assim para nós, olha, nesses tempos que a gente está vivendo, né, que são tempos difíceis, a gente precisa buscar desenvolver todas as nossas energias espirituais, todas as nossas forças que estão ocultas, né? A gente precisa buscar desenvolver. Por quê? Porque nós necessitamos das nossas faculdades intuitivas, né? Através desses sucessivos exercícios da nossa mente. Para quê? Para que a gente possa vibrar numa energia, num ritmo de ideais mais nobres, mais generosos, né? Olha o que Emmanuel diz assim, ó, textualmente. Cada individualidade deve alargar o círculo das suas capacidades espirituais, porquanto poderá, como recompensa à sua perseverança e esforço, certificar-se das sublimes verdades do mundo invisível, sem o concurso de quaisquer intermediários. Vejam, olha a beleza disso. Nós mesmos podemos desenvolver as nossas faculdades, né? O que é necessário? Amor, gente, devotamento, né? Aspiração a coisas mais nobres, fé inabalável, né? Ter o nosso coração disposto a se melhorar, né? Com esse imbuído desse estado espiritual, a gente aumenta o nosso poder vibratório da mente. E aí, então, a gente consegue alargar as nossas potencialidades. Então, vejam, Jesus, ele diz para nós assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele poderia ter dito assim, tudo isso é amor. Porque o caminho que a gente percorre é o amor, não é? A verdade decorre do amor do Pai, né? E a vida, ela só é bem vivida quando a gente vive pelo amor. Então, se a gente consegue angariar, acalentar dentro de nós esses bons sentimentos, a gente realmente vai estar fazendo o nosso espírito, a nossa mente vibrar num quantum energético maior. E com isso a gente aumenta o poder da nossa mente, a gente aumenta as nossas capacidades. E aí a gente vai perceber, gente, que a gente não nasceu para ficar preso à materialidade. A gente nasceu para uma vida bem melhor, mais plena, mais consciente, mais fraterna. Realmente, né, Lara? Nós estamos aqui na Terra, na matéria, mas nós não somos da matéria, nós somos seres, né, do cosmos, né, universal. E, infelizmente, né, as pessoas ainda não despertaram para essa realidade do espírito, né? Mas chegará um momento que todos nós vamos nos enfrentar, vamos despertar e vamos acordar para a vida verdadeira, que é a vida do universo, né? Então, o espiritismo vem muito a nos trazer muito essa questão, essa reflexão para a gente poder então meditar, pensar, conhecer, saber, também praticar. Eu queria só fazer um adendo na questão que eu falei, citei sobre o ônibus, né? Quando você está querendo sair com ônibus, pegar um ônibus aí, você acaba sendo intuído e você não pega o ônibus, né? Então, com acidente, um percalço no caminho. Às vezes, acontece, né? Não é só o espírito que pode falar para você, mas às vezes acontece você ter sido alertado fora do corpo,
muitas vezes, né, você pode ter sido orientado por um espírito amigo, ou espírito familiar, ou até mesmo pelo seu próprio espírito protetor, você não embarcar em certo momento naquele ônibus. E aí, você pergunta para o espírito amigo, como é que eu vou saber que eu vou me lembrar disso aí no corpo físico, quando eu voltar para o corpo? Aí, os espíritos vão dizer, né, para você, calma, que vai acontecer uma coisa que vai fazer você religue uma chavezinha, né, que você vai poder, então, receber essa informação, que o cérebro vai poder receber essa informação e você não vai receber a intuição, então você não vai fazer ali a viagem de ônibus, né? Então, acontece essas coisas também. Então pessoal, temos uma mensagem também muito interessante do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, né? Escrito Emmanuel, eu e a Lara somos muito fãs, né, dele. Eu digo assim, eu sou suspeito de falar de Emmanuel, então, tanto carinho que eu tenho, tanto apreço que eu tenho por esse espírito, né? Que o psicofísico Chico Xavier fala o seguinte, olha que interessante o que o Emmanuel fala. A faculdade intuitiva é instituição universal. Através de seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta, em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais, colaborando essa que se verifica sempre não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. Muito interessante essa abordagem de Emmanuel. E eu vou falar uma outra abordagem de Emmanuel também, agora do livro Seara dos Médiuns, que é um livro magnífico. Você que quer estudar essa questão da intuição, né, e outras questões também ligadas aí à mediunidade, ao espiritismo em si, à espiritualidade em si. Que é a autoria de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. Fala o seguinte, intuição é pensamento a pensamento. E só o pensamento da compaixão é capaz de traduzir com fidelidade o pensamento da luz. Ou seja, a intuição é pensamento a pensamento, e Emmanuel complementa que só o pensamento da compaixão é capaz de traduzir com fidelidade o pensamento da luz. Então, é importante que nós estejamos aí abertos, né, para poder, então, receber essas potencialidades, ou essas forças, né, como você queira chamar, eu chamo de potencialidades, porque eu acho mais interessante, que a gente possa, então, receber essas informações que vêm do alto. E também a questão, né, esse pensamento a pensamento que o Emmanuel fala, é quase que uma simbiose mental entre duas mentes que estão ali afinizadas no processo de afinização, processo de sintonia, né? Então, em qualquer grau que nós estejamos ali de sintonia com aquele espírito, a gente vai então sofrer a influência do espírito, né, que estaria nos ajudando, porque nós somos médiuns. E como médiuns, estamos sempre recebendo alguma frequência, algum pensamento, fazendo alguma leitura com pensamento do mundo espiritual, do mundo físico também, através das forças mentais, né? Então, essa faculdade é inerente ao ser humano, ao homem, né? Então, ou seja, não constitui privilégio algum ou exclusivo de alguém. Ele é inerente a todo o homem. Isso é importante a gente deixar muito claro referente a isso. É verdade, né, Jefferson? Gente, o livro Pensamento e Vida é um livro que a gente deve estudar, não somente ler, mas estudar, né? Porque lá Emmanuel vai falar de como é que nós podemos ter uma reencarnação mais proveitosa, né? Traz conhecimentos para a gente que a gente realmente precisa prestar atenção. Por exemplo, Emmanuel vai falar lá da associação, né? Que a associação mora em todas as coisas, preside todos os acontecimentos, comanda a existência de todos os seres. Por que a associação faz isso? Porque a gente assimila os pensamentos daqueles que pensam como a gente pensa. Né? Então, quando a gente realmente se sintoniza com as emoções e as ideias das pessoas, a gente está sintonizando sempre na nossa faixa
de simpatia. Então, eu costumo brincar assim, né? Tem um ditado que fala assim: diga-me com quem andas, que eu direi quem és. Mas a gente pode falar assim: olha, o contrário também, né? Me mostre quem são suas companhias, que eu te digo quem é. Quem você é, exatamente. Funciona para os dois lados essa questão, né, desse ditado. Por quê? Porque se a gente se sintoniza com as pessoas que têm afinidade de emoções e de ideias conosco, né? Então a intuição ela acontece também, como Jefferson bem disse. A intuição acontece nesse contexto, né? Se eu sou uma pessoa que fico guardando realmente para mim assim raiva, ódio, rancor, tristeza, se eu fico acalentando esse tipo de coisa comigo, eu estou entrando na faixa desses espíritos e são eles que vão me intuir. Né? Eu não consigo receber intuição de um espírito superior se eu estou vibrando aqui. Porque, gente, é como uma onda de rádio. Né? Ninguém, por exemplo, você está ali você está escutando, por exemplo, vamos supor que a rádio seja 93, né? Você, para escutar a rádio 93, você tem que sintonizar na faixa 93. Se eu sintonizar na faixa 120, eu não escuto a 93, conosco é a mesma coisa. Se eu estou vibrando aqui na raiva, no ódio, na desesperança, como é que eu vou fazer para atingir isso aqui que está vibrando no amor, na gratidão, na esperança, na fé? Não tem jeito. Do mesmo modo, eu não consigo acessar aqui. Então, eu preciso mudar a minha faixa de vibração. Como é que eu faço isso? Me melhorando, mudando os meus sentimentos e mudando os meus pensamentos. E aí sim, ao invés de eu receber a intuição de espíritos tão inferiores quanto eu estou naquele momento, né? Quando a gente está naquele momento, se eu me melhoro, eu passo a estar apta a receber a intuição de espíritos melhores, né? É exatamente isso que Emmanuel quer dizer, que a associação preside todos os acontecimentos, e preside mesmo, né? No livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz fala que a intuição ela é uma faculdade generalizada do ser humano, né? Todo mundo tem intuição em determinado grau, né? Mas que a gente precisa considerar o sistema inicial de intercâmbio mediúnico, né? Que permite realmente essa comunhão entre as criaturas. E essa comunhão das criaturas, ela acontece à distância também. Eu não preciso estar perto, por exemplo. Eu estou pedindo auxílio ali, pedindo um auxílio por exemplo, a André Luiz, né, para ele me auxiliar numa questão ali, para eu ter entendimento e tal. O André Luiz não precisa estar aqui do meu lado, não, falando aqui no meu ouvido. Não, a comunhão é mental, né? Se eu entro na faixa vibratória, eu consigo receber através da intuição aquele auxílio, né? Por quê? Porque o mecanismo básico da intuição está assentado no princípio da assimilação mental de ideias semelhantes, ideias afins. Olha o Emmanuel aí falando a mesma coisa, né? Que a associação mora em todas as coisas. E o André Luiz também vai falar para nós, no livro Mecanismos da Mediunidade, que as nossas ideias são os alicerces do nosso pensamento, claro, né? Por quê? Porque as ideias, elas são... O nosso pensamento, ele é constituído de matéria mental, né? Esse livro, Mecanismos da Mediunidade, gente, é um livro para a gente estudar também, né? Então, o André Luiz vai falar assim que as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem
sob novo sentido, compondo o maravilhoso mar de energia sutil em que todos nos achamos submersos. Então, o que que Emmanuel está falando? A emanação da nossa mente, né? Ela tem ali a nossa emanação mental, da nossa matéria mental, ela é ali formada assim por cargas magnéticas, né? A nível atômico. Então é por isso que a gente se influencia mutuamente. Porque a gente está mergulhado nesse mar de pensamento, gente, nesse mar de matéria mental. Então a gente vive num universo de ondas mentais, mas a gente só se associa às ondas que combinam com a nossa frequência, combinam com a natureza da nossa ideia, com a natureza do nosso pensamento, né? Então, é aquilo, volta a falar, a intuição. Se a gente quer receber intuição mais elevada, né? Porque funciona tanto para o lado do bem quanto para o lado do mal. Né? Às vezes a pessoa está pensando ali em fazer um mal feito. Né? E aí ela vai receber intuição ali, ela não está sabendo bem como que ela vai desenvolver aquele mal feito. Daqui a pouco ela recebe uma intuição de um espírito ali que está sintonizando com ela. Né? Vamos supor, tá aí um bandido aí que quer sequestrar alguém, fala, mas como é que eu vou fazer? Tem segurança e tal. Aí vem um espírito inferior que está sintonizado com ele e fala, olha, é assim que você vai fazer. E aí procede. Então eu preciso sair da faixa vibratória mais baixa e elevar a minha faixa vibratória. Porque, olha, quando a gente se associa com o pensamento de outra pessoa, que se identifica com o nosso pensamento, a gente cria um circuito mental que é tanto maior quanto maior for a persistência do nosso objetivo ali, que a gente está traçando na nossa mente. Né? Então, a gente tem que realmente ter muito cuidado, né, Jefferson? Porque, olha, gente, a vigilância, não é fácil ter vigilância, mas a vigilância a gente tem que exercitar, porque senão a gente leva cada escorregão que pode demorar um tempo enorme para a gente se corrigir, viu? Realmente, né, Laura? Eu sempre falo, né, que é urgente que nós tenhamos aí a prática do vigiar e orar, porque nos tempos que nós estamos vivendo hoje, a prática do orar, vigiar e orar é uma das práticas mais importantes para nós que queremos manter-se equilibrados ou buscar o equilíbrio. E aí também temos aí a colega, né, que eu chamo de colega, a disciplina, que sem a disciplina a gente consegue manter aí o foco, o objetivo de tentar buscar aquele objetivo. Qual que é o objetivo? O objetivo é a gente manter o equilíbrio, buscar controlar, ter controle das nossas intuições, nossas aspirações, né? Ter controle também de nossas ações, nossos pensamentos, porque com o banho que a gente toma diariamente de energias negativas, vindo da mídia, vindo das redes sociais, vindo às vezes até do convívio que a gente possa ter com as pessoas, a gente está totalmente banhado, né, de energias que vão estar ali nos induzindo, nos cercando, emboscando nossa vigilância para que nós percamos ali aquela força, aquela disciplina que tanto nos nutre, nos alimenta. Né? Então é importante, sim, com certeza, a gente manter vigilante. Eu queria só fazer uma correção, que eu acabei falando uma palavra errada, e aqui a gente tem que ter o compromisso de falar a verdade sempre. Então, quando eu quis dizer assim que está banhado por pensamentos, né? Eu quis dizer que eu falei assim, a força pensamento, não é força pensamento, é onda mental, tá bom? Então, só para fazer correção, é onda mental, não é força pensamento nem força mental. E, Lara, como a gente está quase no finalzinho, você fala um pouquinho sobre a questão da inspiração. Temos, então, a inspiração no livro, deixa eu ver aqui o livro, na Revista Espírita, de março de 1869, do espírito Halevi, acho que falei certo, né? Halevi, não sei qual a pronúncia certa. Fala o seguinte: o homem evoca essas vozes, elas respondem ao seu apelo
e ele escolhe, mas escolhe entre essas diversas inspirações e o seu próprio sentimento. Os inspiradores são amigos invisíveis, como os amigos da terra, são sérios ou eventuais, interesseiros ou verdadeiramente guiados pela afeição. Quase que não saiu a palavra aqui. Temos aí na obra Seara dos Médiuns, de Emmanuel, e Psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte: em qualquer consideração sobre a mediunidade, não te esquives à inspiração, campo aberto a todos nós, e no qual todos nós podemos construir para o bem, assimilando pensamentos. E eu queria também falar aqui da obra da autoria de Maria Dolores, né, da obra Chico Xavier, Coração Missionário, que é uma obra que realmente eu não conhecia. É interessante que ela fala: irmãos, em qualquer tempo, em qualquer parte que a figura de Jesus nos observa, recordemos que ele sempre nos adverte, nos conduz. Eis porque vos convidamos a notar, destacar e observar que estamos em todos os momentos sob a inspiração e a confiança de Jesus. E aqui eu queria falar, queria dar uma ênfase à confiança de Jesus. Por quê? Só saindo um pouquinho do tema, mas acho que é interessante abordar também, é que surgiu essa oportunidade, que se você está reencarnado hoje aqui na Terra, é porque Jesus confia em você. Porque esse momento atual de transição planetária é um momento que exige trabalhadores que sejam da confiança de Jesus. E nós estamos aí no Espiritismo, e também há pessoas também que querem conhecer mais o Espiritismo, nós somos os tarefeiros, os trabalhadores de confiança do Cristo. Por quê? Porque nós temos o conhecimento, sabemos as leis universais, como elas reagem, acreditamos na reencarnação, na vida após a morte, acreditamos na puridade das existências, né? Então, ou seja, as leis da física também estão incluídas na questão da ciência, né? Da espírita. Então, o conhecimento é muito vasto no espiritismo, que abrange a filosofia, a religião e também a ciência. Então, é muito vasto. Nós temos a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que o Espiritismo nos oferece. Portanto, Jesus depositou a confiança em nós, que somos espíritas. Por isso que nós temos o dever de colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, mas e também nos esforçar, buscar estudar sempre. Você precisa ser um estudioso de estudar um livro todo dia. Não, leia, que seja uma página, mas faça um esforço de tirar um momento do seu dia para você fazer uma leitura, que seja uma página, mas faça a leitura. É importante que a gente sempre esteja buscando o estudo, porque o estudo nos ajuda aí a conseguir entendimento e conhecimento das coisas. Lara, você pode falar um pouquinho sobre a questão da intuição, da inspiração agora? Inspiração, gente, é campo aberto de toda criatura, né? Por quê? Porque é assim que a gente assimila, porque a gente pode assimilar o pensamento da esfera superior, né? O Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele estabelece uma diferença entre intuição e inspiração. Ele vai falar que a inspiração é uma variedade da intuição, sem a imposição da parte comunicante. Né? Então, a característica da inspiração é que seja o quê? Espontânea, né? Uma manifestação livre, sem constrangimento, né? É aquilo assim, por exemplo, na intuição, você recebe ali, por exemplo, você tá. Não é psicografia que eu estou falando, gente. Na intuição, por exemplo, você está escrevendo ali uma mensagem que você recebeu ali por intuição na sua mente. Mas as palavras não são suas, as palavras são do espírito ali que está te intuindo. Na inspiração, não. Você recebe aquela ideia, mas você usa suas próprias palavras, né? Então, vejam, é uma diferença, né, que acontece.
E é difícil distinguir, né, se o pensamento da inspiração é nosso, né, ou de uma inteligência ali comunicante. E olha, a inspiração, gente, é o meio mais comum, o meio principal pelo qual os espíritos protetores se comunicam conosco, né? Às vezes a gente tem, por exemplo, você tem aquilo que a inspiração é o que a gente diz que é a voz da consciência, né? É o que é a voz da consciência. Na verdade, nesse processo de inspiração, o que acontece é que às vezes a gente faz uma opção por uma ideia ou outra, né? Na inspiração, a gente mantém a nossa capacidade de escolha, né? Se a gente lembrar, né, do que Kardec pergunta lá, se os espíritos têm alguma influência nos acontecimentos da nossa vida, né? Qual que é a resposta dos espíritos? Lá na questão 525, certamente que tem, eles vos aconselham. Então, só que, gente, olha, tudo funciona para o bem e para o mal, né? Depende, volto a dizer, que a importância da gente manter o nosso pensamento e sentimento elevado, né? Por quê? Porque eu tanto posso receber inspiração para o mal quanto para o bem. Depende de mim mesma. Depende da qualidade dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, dos valores que eu acalento dentro de mim, né? Então, realmente a inspiração ela é um meio muito utilizado pelos bons espíritos, né? Mas o Kardec faz uma ressalva, que foi isso exatamente o que eu acabei de falar. Pode também servir a um espírito impuro, né? Depende de nós, da nossa sintonia, né? É, a gente precisa compreender que os espíritos, eles realmente influenciam nos nossos pensamentos e nos nossos atos, né? Só a gente lembrar da questão 459 do Livro dos Espíritos, né? Qual a resposta para isso que o Kardec recebe? Se os espíritos influenciam a nossa vida? Muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. O livre-arbítrio, ele vai consistir na opção que a gente faz pelo caminho, que tem várias alternativas. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente está num momento de invigilância e a gente se sintoniza ali com um espírito que não é um espírito que quer o bem, né? Um espírito inferior. E aí ele te dá uma ideia ali, né? Ele bate um papo ali com você mentalmente e te inspira numa ideia não muito boa. Mas o nosso livre-arbítrio permite que a gente rejeite essa ideia. Então, vejam, o livre-arbítrio é muito importante para a gente, porque ninguém está fadado a seguir uma inspiração, não, gente. Não é porque um espírito te inspirou que você tem que ir lá fazer obrigatoriamente, nós somos livres. Agora, dependendo da afinidade e do grau de ligação que nós, encarnados, temos com os desencarnados, né? Às vezes a gente se comporta mesmo como um fantoche, né? A gente tem o nosso livre-arbítrio muito reduzido. Por quê? Porque às vezes você está numa afinidade, numa ligação tão extrema com o outro que o seu livre-arbítrio fica ali, né? De molho. Você tirou ele e pendurou no varal, né? E você vai fazendo ali aquilo que você é inspirado a fazer, realmente como um fantoche, né? Paulo, lá em 2 Coríntios 3:5, ele falava assim que ele era incapaz de gerar os pensamentos que constituíam ali o objeto da pregação dele. Gente, olha a humildade de Paulo, né? Ele falava: não, não, a fonte desses pensamentos não está em mim, está em Deus.
né? Então, olha o que ele falava, gente. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Olha o que ele está falando. Claro que a gente pensa, a gente tem a capacidade de pensar, né? Mas de onde que vem essa capacidade? De Deus, né? É a humildade de Paulo que não permite que ele seja, que ele se considere ali uma pessoa capaz de falar ali o conteúdo da Boa Nova. Né? Não querendo colocar nós dois aqui, né, Jefferson, na mesma categoria de Paulo, não é isso? Mas o que a gente toma cuidado, e o Jefferson falou isso perfeitamente, né? Quando a gente fala alguma coisa equivocada, a gente vem e se corrige. Por quê? Porque, na verdade, a gente está aqui divulgando um conteúdo, as ideias, os ensinamentos que não são nossos, são de Jesus, são dos espíritos superiores. Então, veja a responsabilidade, né? Por isso é que a gente estuda muito quando a gente vem trazer um estudo, né, para as pessoas assistirem. Então, é, a gente. Por que eu estou falando isso, gente? Porque é, a doutrina cristã, os ensinamentos de Jesus, a filosofia espírita, né? Ela realmente é como se fosse uma fonte de água pura, né? Em que a gente vai beber e se nutre daquele ensinamento, né? Mas é como se a gente fosse um vaso de barro em que essa água é colocada, só que a gente se ressente das nossas próprias impurezas, né? Então, por isso que às vezes a gente erra, né? A gente, né, comete os nossos pequenos enganos, mas o importante é que a gente sempre considere que nós, claro, pensamos por nós mesmos, temos a nossa capacidade de raciocinar, mas todo esse ensinamento não provém de nós. Esse ensinamento provém do Cristo, né? Ele que dirigiu o trabalho da codificação da doutrina espírita, né? Então, é como se Emmanuel fala uma coisa muito bonita no livro Ceifa de Luz. Ele fala assim: olha, de Deus vem a semente, o solo, o clima, a seiva e a orientação para o desenvolvimento da árvore, como também dimanam de Deus a inteligência, a saúde, a coragem e o discernimento do cultivador. Mas somos obrigados a reconhecer que alguém deve plantar. Quem planta somos nós. Né? E a gente vai colher exatamente aquilo que a gente plantar, né? Então, assim, Deus provê tudo aí, né? A semente, o solo para a gente plantar, ou seja, Deus nos dá as ferramentas para a gente vivenciar essa experiência, Deus nos dá as provas necessárias para que a gente se aperfeiçoe, que a gente desenvolva as nossas virtudes, né? Mas somos nós que devemos plantar, somos nós que devemos fazer boas escolhas, somos nós que devemos nos melhorar a qualidade do nosso sentimento, do nosso pensamento, das nossas ações, ou seja, nós devemos nos aprimorar moralmente. Esse papel é nosso, né? E quanto mais eu me melhoro, melhor as intuições que eu vou receber, melhor eu vou receber, né? Então, a gente precisa entender, Jefferson, só terminando aqui o meu raciocínio, que mesmo com as limitações que a gente tem, mesmo com as imperfeições que a gente tem, né, a inspiração, na verdade, ela é um recurso muito poderoso e precioso na mão dos espíritos protetores, né? E se eles nos encontram, como o Jefferson bem disse, se eles nos encontram imbuídos ali de boa vontade, do esforço em nos equilibrarmos, em sermos melhores, né? A gente se torna realmente, através deste processo de inspiração e também da intuição,
nós nos tornamos ferramentas muito melhores na obra do Pai. Porque cada um de nós, gente, tem um papel no palco da vida, né? Mas nós não podemos esquecer o nosso papel, esquecer a nossa fala no espetáculo, né? A gente tem que se lembrar daquilo que nós somos, espíritos imortais. E temos que agir com a dignidade de sermos filhos de Deus. Exatamente, né, Lara? Então, Lara, como a gente chegou no finalzinho, estamos passando uma hora aí, fazer as considerações finais, então, que aí a gente parte pro finalzinho aí. Minhas considerações finais vai ser bem rapidinho, né? Queria fazer a leitura aqui da Seara dos Médiuns de novo, do Espírito Emmanuel, e autoria do Espírito Emmanuel e psicografia de Xavier. Fala o seguinte: é certo de que pensamentos é onda de força viva, que nos coloca em sintonia com os múltiplos reinos do universo. Busquemos a inspiração do bem para o trabalho do bem que nos compete fazer. Olha só que interessante, né? Temos que nos inspirar, buscar o trabalho do bem que nos compete fazer. Então, ou seja, todos nós somos convidados a trabalhar no bem. Todos nós somos convidados a buscar a sintonia adequada, correta, equilibrada, para que possamos receber a intuição ou a inspiração dos espíritos amigos, para que possamos, então, colocar em prática isso aí, através do trabalho do bem, que, voltando, reforçando, nos compete fazer. Então, só finalizando a questão aqui, no meu última questão, tanto a intuição quanto a inspiração são inerentes ao ser humano. Todo ser humano tem a intuição, todo ser humano tem a inspiração. E nós devemos buscar sempre a disciplinar nossa vontade, refletir as questões, os próprios atos que a gente fala no dia a dia, né? Buscar estudar, buscar se informar, buscar praticar aquilo que a gente está estudando, porque como o Emmanuel nos fala, né? Que o estudo ele é perseverante, o esforço sincero e a meditação sadia é um grande veículo de amplitude da intuição em todos os aspectos. Isso é importante, pessoal. Então, é importante que nós busquemos fortalecer essa potencialidade que a intuição e a inspiração. Então, vamos botar vamos remangar as mangas aí, né, como a gente fala no sul, e colocar já a enxadinha aqui no ombro e vamos capinar aí o nosso cantinho para a gente poder fazer aí o cultivo, né, da boa semeadura, ou seja, vamos ser semeadores do bem. Agora, se puder fazer as construções finais. A minha consideração também é rapidinha, Jefferson, né? Porque a gente já falou demais. Gente, só lembrando o seguinte: a intuição, né? Ela é uma faculdade que todos nós temos, como o Jefferson bem disse, uma faculdade psíquica, né? E como toda faculdade psíquica, ela é neutra. Ela pode ser boa ou pode ser ruim pelas associações mentais que a gente estabelece de uns para com os outros, né? Encarnado para desencarnado, né? Então, o que a gente precisa, na verdade, é aprender a direcionar a nossa vontade, a disciplinar a nossa vontade, né? Porque quanto mais a gente se eleva, quanto mais a gente eleva o nosso padrão mental, quanto mais a gente se eleva moralmente, quanto mais a gente busca o conhecimento, quanto mais a gente busca o autoconhecimento, quanto mais a gente pratica o bem, mais a gente se associa a espíritos mais esclarecidos. Então, a intuição que a gente tem e a inspiração que a gente recebe serão realmente muito melhores, né? Então, é por isso que a gente tem que realmente tomar muito cuidado a gente não pode deixar a nossa mente vagando, gente, né? Ali, igual quando a gente fica no celular ali, né? Fica ali robotizado, né? Só vai passando ali nas redes sociais. A gente tem que ter muito cuidado com isso. É o direcionamento da nossa vontade firme, né? No esforço diário de se disciplinar,
né, buscando realmente a nossa própria elevação, o nosso próprio aprimoramento, que vai fazer com que a gente estabeleça essas associações com espíritos melhores, mais elevados, né? Então a responsabilidade, gente, é nossa. Exatamente, né, Lara? Muito bem colocado. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso programa aqui. Se você ficou conosco até esse momento, porque você gostou do conteúdo. Se você gostou do conteúdo, então se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. É muito importante que você divulgue. Reforço de novo, divulgue é muito importante que você faça aí a divulgação dos nossos vídeos, né? Principalmente desse vídeo de hoje que você está assistindo, para que as pessoas possam receber a luz que o Espiritismo vem nos trazer através da Boa Nova de Jesus. Porque o Espiritismo, ele é baseado, né, na obra de Jesus. Pessoal, só lembrando, tá, que todas as terças-feiras nós temos programas de 19 horas, né, com a Consolação, um programa magnífico, né, que fala sobre as reflexões, os trechos do livro, né, de um livro, que a Consolação fala ali sobre essas reflexões, sobre esses trechinhos, muito importante que você busque, né, assistir também, que é um programa curto, né, programa longo, programa curto, e tem as quarta-feiras, tem programa da Lara, né, Lara? Faz aí sua propaganda aí, seu merchan aí. É isso aí mesmo. A gente tem o Espiritismo e Vida às quartas-feiras, às 19 horas, né? Que é um programa onde a gente busca trazer o ensinamento do Evangelho, o ensinamento da doutrina espírita para o nosso dia a dia, para a gente poder viver aí de forma mais equilibrada, viver de forma mais consciente e, consequentemente, mais feliz. Exatamente, né, Lara? E também, futuramente, aí, em breve, temos novos programas com a Lara, comigo também, e com a Lívia, né, que vai nos ajudar aí vai cooperar conosco aí na condução do nosso programa aqui no nosso canal também. Pessoal, muito obrigado a todos. Obrigado, Lara, pela sua participação, pelo seu conhecimento, pelo seu estudo, pelo seu esforço, pela sua pesquisa também, que você pesquisou bastante para poder colocar a abordagem aqui que você comentou, né? Então, Lara, muito, muito obrigado, boa noite para você, uma boa semana. Boa noite, Jefferson. Sou eu quem agradece a oportunidade, né? E boa noite para você que esteve com a gente aqui até agora. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo domingo. Valeu, pessoal. Obrigadão. Fique com Deus e boa semana. Uma semana cheia de luz e abençoados para vocês todos aí. Até mais.